Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Venho mais uma vez trazer a palavra do Senhor. Palavra essa que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Mais um dia em que buscamos a face do nosso Deus e abrimos as Sagradas Escrituras, porque a Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco na terra, é nos trazendo resposta para as nossas orações, é nos ensinando a como vencer este mundo. Onde neste mundo a maldade, as tristezas, angústias, aflições, preocupações têm nos assolado, nós encontramos refúgio naquele que é grande, poderoso e infinitamente mais Ele pode fazer para mim e para você. E a palavra que o Senhor me deu nesta madrugada se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, e a Bíblia diz assim: Depois disso, manifestou Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro: Vou pescar. Disse-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo no barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Respondeu-lhes: Não. E ele lhe disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançando-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram no barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que desceram na terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. E disse Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos quanto não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: Vinde e comei. E nenhum dos seus discípulos ousavam perguntar: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, semelhante o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Glória a Deus. Aleluia. 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 Aqui, a Bíblia nos relata um momento de um encontro de Jesus com seus discípulos, no momento em que eles tomaram uma decisão contrária à vontade do Senhor. Porque Jesus ele havia dito aos seus discípulos
porque ele estava chamando eles para ser pescadores de homens. Deus havia chamado aqueles homens para fazer a diferença, para continuar aquilo que ele começou. Porque ele disse aos seus discípulos que ele iria para a casa do Pai preparar as moradas e que ele voltaria para buscar os seus. E que era necessário que ele fosse. Porque foi para isso que ele veio, para libertar todo aquele que estava preso. Porque nós estávamos condenados à morte. E ele tinha que passar pela morte e vencer a morte para que nós viéssemos ter vida. Porque ele carregou consigo os nossos pecados, as nossas transgressões e venceu todas elas. Assim como eu, como você também vamos conseguir vencê-la. Através da nossa fé em Cristo, da nosso arrependimento. Porque todas as vezes que nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando nós contamos as nossas falhas, nossas fraquezas, e que pedimos perdão com o coração verdadeiro para com Deus, Ele é aquele que nos perdoa e que nos proporciona uma vida nova. Porque todas as vezes que Jesus curava alguém, ele falava, tua fé te salvou. Ele não só falava que estava curando, mas que ele estava salvando. Porque quando nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós começamos a caminhar rumo à nossa salvação. Só que aqui a Bíblia nos mostra que os discípulos, Pedro, mesmo tendo caminhado com Cristo, mesmo tendo várias experiências com Cristo, houve um momento em que ele se lembrou de algo que ele fazia no passado. Porque mesmo Pedro, tendo caminhado com Cristo por 3 anos, aqui a Bíblia nos relata, porque quando Jesus chamou Pedro e chamou os discípulos, ele mandava com que abandonasse tudo que tinha e seguisse a ele. Só que aqui a Bíblia nos mostra que Pedro tinha guardado um plano B. Ele tinha um algo que ele ainda carregava no seu coração. Porque no momento em que a dificuldade, a luta, a prova bateu na porta de Pedro, ele desejou no seu coração voltar a pescar peixe. Voltar a ser aquilo que ele era antes de ter um encontro com Cristo. Antes de Cristo revelar qual era o verdadeiro propósito que Deus tinha na vida de Pedro e de todos os discípulos, e na minha vida e na tua vida. Porque aqui a Bíblia nos mostra que ele tomou a decisão de voltar ao mar alto. Creio eu, porque já não tinham mais com o que se alimentar, estavam passando por dificuldades, por lutas, estavam vendo a escassez. E aquele homem tomou a decisão de voltar ao mar. Muitas das vezes nós não entendemos, mas Deus ele nos chama a atenção nesta passagem, que as nossas decisões muitas das vezes irão mudar destinos de outras pessoas. Porque no momento em que Pedro falou que ia para o mar, havia vários homens com ele, que tomaram a mesma decisão de seguir a Pedro. Então você tem que tomar muito cuidado com as decisões que você toma na tua vida. Porque a decisão que você toma hoje, muitas das vezes, irá influenciar outras pessoas, assim como Pedro.
Só que aqui a Bíblia nos mostra que aqueles homens foram ao mar. Eles foram tentar pescar. Passaram toda a noite tentando e nada pegaram. Aqueles homens chegaram na praia frustrados, porque tentaram pescar durante toda a noite, mesmo sendo pescadores, mesmo sendo homens que conheciam o mar, conheciam a maneira certa, o horário certo de lançar as redes. E aqui a Bíblia nos mostra que esses homens tiveram um encontro na praia. Um encontro com alguém que veio resgatá-los novamente. Alguém que veio para falar com eles. Assim como nesta madrugada, Cristo ele vem falar comigo e com você. O Espírito Santo está sempre nos ensinando, nos falando ao nosso coração. Porque aqui a Bíblia nos mostra que Jesus foi ter com eles e perguntou se eles tinham algo para comer. Jesus, ele sabe exatamente o que eu e você precisa. Nós não precisamos estar falando para Deus, porque Ele nos conhece. Ele tem olhos e tudo vê e tudo sabe. Mas Ele nos pergunta o que nós queremos, o que nós estamos passando. Porque assim como a Bíblia diz, tudo aquilo que nós pedimos em nome do Senhor Jesus, crendo, nós receberemos. Porque Ele é que tem a chave de Davi. Ele é aquele que abre as portas que estão fechadas na minha e na tua vida. E os discípulos disseram que não. Só que a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus é o nosso pastor e de nada nós sentiremos falta. Porque Ele é aquele que fez uma promessa para nós. Que nós não devemos perturbar os nossos corações nem com o que comer, nem com o que vestir. Porque assim como Ele cuida dos passarinhos, cuida das ervas do campo, assim também Ele cuida de cada um de nós, nos mínimos detalhes. E aqui a Bíblia nos mostra que Jesus deu uma ordem para os seus discípulos. Que eles lançassem a rede do lado direito do barco, que eles iriam achar. Assim como Jesus, quando teve um encontro com Simão, mais uma vez o Senhor dá-lhe uma nova oportunidade para eles. Mais uma vez, Jesus ele ensina o caminho por onde eles devem seguir. O caminho da obediência. Porque Jesus havia dito a eles que eles tinham que continuar fazendo a vontade do Senhor. Que era pescar almas para o céu. Era levar o Evangelho. Era curar os enfermos. Expulsar demônios. Jesus havia deixado as ordens e eles desobedeceram. E aqui a Bíblia nos mostra que aqueles homens, ouvindo o que Jesus havia lhes dito, mesmo sem o reconhecer, porque eles não estavam reconhecendo Jesus, eles foram e lançaram novamente as redes. Só que desta vez do lado direito, seguindo as ordens do Senhor, o nosso Deus. E no mesmo instante em que eles lançaram, grande foi a multidão de peixes que eles apanharam. E no momento em que o milagre aconteceu, que aquela rede se encheu de peixe, João, o discípulo que Jesus amava, reconheceu que aquele milagre daquele tamanho só poderia vir de uma parte,
da parte de Deus. Somente Cristo poderia ter feito aquele milagre. Assim acontecerá comigo e com você. Assim tem acontecido de geração em geração. Existem milagres, existem maravilhas que o Senhor opera na minha e na tua vida, que você tenha certeza no seu coração que só podia ter sido Deus que teria feito. Porque tem coisa que é para o homem fazer, tem coisa que é para o médico fazer, tem coisa que é para o advogado, para o juiz fazer, mas tem coisa que é só Deus que pode fazer por mim e por você. Assim como essa passagem, Jesus ele quis mostrar para os seus discípulos que ele tinha algo bem maior para apresentar na vida daqueles homens do que ser pescadores de peixes. E quando Pedro ouviu falar que era Jesus que estava ali com eles, ele vestiu as suas roupas e pulou no mar. Porque o barco estava perto da praia. Eles não precisou ir muito longe para encontrar o seu milagre. Assim também irá acontecer comigo e com você. Está bem perto de você tomar posse do teu milagre. Está bem perto do Senhor cumprir aquilo que Ele tem nos prometido através da sua palavra. Basta continuar, persevera, não desista. Nós não podemos desistir daquilo que nós pedimos todos os dias para o nosso Deus. Porque assim como os discípulos, eles tentaram a noite inteira e nada apanharam. Mas quando eles ouviram uma palavra do Senhor, o milagre aconteceu. Assim acontece na vida de todo aquele que crê. Porque nós não precisamos ver para crer que o nosso milagre está às portas. E quando eles chegaram em terra seca, quando eles pisaram na praia, Jesus já tinha peixes e pão assado na brasa. Jesus não precisou ir ao mar para entregar na mão deles aquilo que eles estavam necessitando no momento. Nós servimos um Deus que ainda prepara banquete para os seus escolhidos. Assim como a palavra do filho pródigo, quando ele voltou para a casa do pai, o pai preparou um banquete para lhe receber. Assim como esses filhos que tinham se afastado da vontade do pai. Jesus já tinha um banquete preparado, porque assim como a Bíblia diz, a festa no céu quando um pecador se arrepende. Todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de nos arrepender e voltar os seus caminhos. Trilhar um caminho direito, começar a caminhar em outros caminhos, buscar a face do nosso Deus. Porque nós servimos um Deus que é misericordioso, que nos ama e quer nos colocar de novo todos os dias na rota certa, no caminho certo. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado, mas creio que o Senhor tem coisas grandes. O Senhor quer fazer algo maior do que os seus olhos já viram, seus ouvidos já ouviram e jamais chegou no coração, no teu coração, no meu coração, o que o Senhor tem preparado para te entregar. Porque quando eles chegaram na praia, não somente tinha pão e peixe, mas tinha Jesus esperando por eles. Todos os dias o Senhor nos espera de braços abertos. E Jesus perguntou para eles se eles tinham pescado. E eles disseram que sim, e Jesus mandou com que trouxessem os peixes a ele.
Jesus mandou com que eles mostrassem aquilo que eles haviam pescado. Aqui a Bíblia nos faz recordar que Jesus disse que vai chegar um dia em que nós iremos ter que apresentar para o nosso Pai tudo aquilo que nós temos feito. Será que nós iremos ter algo para mostrar para o nosso Deus? Porque os discípulos tinham uma rede cheia de peixes. E que quando arrastaram até a praia para entregar para Jesus, tinha 153 grandes peixes. Assim é o nosso Deus. O nosso Deus tem coisas grandes, Ele nos traz coisas grandes para a nossa vida. Quando nós começamos a obedecê-lo. Porque assim como a Bíblia diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Aqueles homens se sacrificaram durante toda a noite tentando pescar do seu jeito. Só que é do jeito dele que vai dar certo. É quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa história, em todas as nossas decisões, todas aquilo que nós formos fazer, que nós venhamos colocar Deus em primeiro lugar. Consagrar nas mãos do Senhor todos os nossos sonhos, nossos projetos e todas as nossas decisões, que nós venhamos estar orando primeiro, para ver se o Senhor se agrada daquilo que nós estamos fazendo, para que nós não venhamos perder tempo, porque os discípulos perderam uma noite inteira tentando do jeito deles. E eles viram que é quando nós obedecemos e fazemos do jeito que Deus nos fala que nós devemos fazer, é que nós começamos a colher coisas grandes. Jesus tomou o pão, o peixe e deu a eles. Jesus alimentou aqueles homens daquilo que eles estavam precisando naquele momento. Porque quando Jesus encontrou com eles, eles não tinham nada para se alimentar. Eu não sei de que forma, eu não sei o que você tem pedido para Deus nesta madrugada, nesta noite, nos seus dias. Mas creia que nós servimos um Deus que tudo vê e que tudo sabe, e que responde a nossas orações e entrega nas nossas mãos aquilo que é necessário para nós sobrevivermos neste mundo. Porque Ele é o nosso pastor. De nada nós sentiremos falta, porque Ele é aquele que preenche tudo aquilo que estava faltando. Nós não servimos um Deus morto, nós servimos um Deus vivo. Porque quando os discípulos tomaram a decisão de voltar ao mar pescar, mesmo Jesus tendo aparecido para eles, eles viam um Deus morto, eles ainda se lembravam de um Deus morto. Eles esqueceram que Jesus disse que iria estar com eles em todos os momentos, que eles não estariam órfãos, que Ele enviaria o seu Espírito Santo, que iria conduzi-los. Então, creia que em nome do Senhor Jesus você não está sozinho nessa situação. Você não está sozinho nesse momento que você está vivendo. Seja no vale, no deserto, em todo o tempo, glorifique e exalta o nome do Senhor, porque Ele está presente. Ele te conhece, Ele não te abandonou. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, mais um dia que nós estamos aqui na Tua presença, primeiramente agradecendo, Senhor. Agradecendo pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, por tudo quanto o Senhor tem feito na nossa história. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por esta palavra maravilhosa, por esta carta de amor que o Senhor deixou para cada um de nós, ó Pai, para que nós venhamos ler, meditar nela, Senhor, e alcançar a nossa salvação, Senhor. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço por todas as vezes que tentamos parar ou tentamos fazer do nosso jeito, Senhor. Perdão e misericórdia, Senhor, nós te pedimos, ó Pai.
Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor nos perdoe por atos, pensamentos, omissões, pelas nossas falhas, nossas fraquezas, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço perdão por todas as vezes que nós tentamos fazer do nosso jeito, ou que nós tomamos uma direção contra a tua vontade, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor visite os meus filhos, meu filho Antônio, minha nora Jaine, Isadora, Isabela, Isabel, a Bianca, Antônia, a Kathleen, a Débora, Isaac, João Paulo, a Maria Franciele, a Maria Clara, a Maria Eduarda, Senhor. Venha guardar os meus filhos, guarda, Senhor, meu Deus, a promessa, Senhor. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que todos os dias o Senhor venha me lembrar daquilo que eu prometi para o Senhor, Pai. Que eu e a minha família serviremos ao Senhor, Pai. Eu te peço, Senhor, que essa palavra venha se cumprir na minha vida, Senhor. Senhor, meu Deus, que nenhum dos meus venha se perder, Senhor. Que o Senhor venha guardar, venha proteger, venha livrar eles de todo o mal. Livra-os dos acidentes de trabalho, das balas perdidas, das investidas malignas, dos acidentes de trânsito, Senhor. Venha guardar a entrada e a saída deles, que onde eles colocarem as plantas dos pés deles, que o Senhor coloque um anjo guardando e protegendo eles, ó Pai. Senhor, meu Deus, se tiver algo aprisionando eles, que sejam libertos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha quebrar as amarras que têm aprisionado eles, ó Pai. Que o Senhor venha acampar seus anjos, arcanjos, querubins e serafins ao redor deles. Senhor, guarda meus irmãos, guarda minha parentela. Oh, Senhor, meu Deus, o Senhor é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que tem olhos e tudo vê. Visita toda a família Grifo, toda a família Duque, toda a família Miranda, toda a família Ferreira Medeiros, toda a família Silva, toda a família Souza. Ó, Deus santo, Deus de poder e Deus de glória, visita para a família Sato. Ó, Pai amado e Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Visita Janaína e Wilson. Visita, Senhor, meu Deus, a Stephanie, a Gi, Senhor. Visita, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o irmão Luan, a Jennifer, a Emily, a sua mãe, a Sueli, o seu Cido. Visita as crianças, ó Pai. Visita a irmã Ivone. Visita, Senhor, meu Deus, a irmã Tati. Visita o Senhor Osvaldo. Visita o Cosmo. Visita, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Tininho e a Suzy. Visita, Deus Santo, Deus de poder e Deus de glória, o seu Tininho, o seu Toninho, Senhor. Vai de encontro, Senhor, meu Deus, a todos aqueles que se encontram enfermos, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é um Deus grande. Visita o Davi, visita o pastor Edival Dias, pastora Vera, Senhor. Visita esse coração enlutado, Senhor. Vai trazendo conforto, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para as tuas servas, Senhor. Vai cessando o choro, Senhor. Troca toda a tristeza em alegria, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta madrugada, Senhor, que o Senhor venha curar todos os enfermos, nas UTIs, nas CTIs, nas clínicas de recuperação, nas penitenciárias, nos orfanatos, asilos, manicômios, becos, vielas, praças, ruas, onde estiver alguém aprisionado em algum tipo de prisão, Senhor, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus, que cadeias venham cair por terra, que todas as algemas, todas as muralhas venham cair por terra em nome do Senhor Jesus. É em teu nome que pedimos, é em teu nome que rogamos, ó Pai. Tende misericórdia de mim, suas filhas, ó Pai. Tende misericórdia de todos os teus filhos neste mundo, Senhor, porque todos estão vivendo em nome do Senhor Jesus, no meio do pecado, das transgressões, Senhor. Que o Senhor venha libertar todas as tuas ovelhas, Senhor, pois foi para isso que o Senhor veio ao mundo. Para que todo aquele que crê não pereça, mas receba a vida eterna. Que todos venham ter a oportunidade, Senhor, de ouvir falar no teu nome, de reconhecê-lo, Senhor, e de alcançar a salvação, Pai. Senhor, meu Deus, nos prepara, nos capacita, Senhor. Capacita os pastores, pastoras, obreiros, cooperadores, diáconos, diaconisas, servos do Senhor, servos do Deus vivo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta madrugada, que assim como o Senhor foi ao encontro dos seus discípulos, ó Pai, mostrou para eles que o Senhor tem algo maior para entregar, Senhor. Que o Senhor venha fazer, Senhor, meu Deus, a obra por completo nas nossas vidas, ó Pai. Nos dá capacidade, sabedoria, discernimento, sensibilidade, autocontrole. Que o Senhor nos ensine, Senhor, a sermos obedientes, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus eu te peço que o Senhor visite o Marcos Evangelista. Visite os sonhos, os projetos dele, Senhor. Ó Pai amado e Pai querido, mostra o lado certo que ele tem que lançar a rede, Senhor. Senhor, meu Deus, que ele não fique envergonhado nem confundido, Senhor.
Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta madrugada, mostra para ele o lugar certo que ele tem que lançar a rede para que ele venha colher, Senhor. Ó Deus Santo, Deus de poder e Deus de glória, vai trazendo a cura, a libertação, a transformação, restaura, restitui, Senhor, que o teu servo perdeu, Pai. É assim que eu te peço, Senhor, meu Deus, e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.